da região sul. Esse santuário está localizado no distrito de Nossa Senhora de Caravaggio, município de Nova Veneza. Como coadjudantes, os padres Pedro José Damásio, vigário da paróquia de Rio Maina, e o padre Arcângelo Explícigo, que é o vigário do santuário Nossa Senhora de Caravaggio. Que pelo mistério da festa de hoje santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira carta de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Temos que viver unidos, pois somos membros diversos de um só corpo, que é o Cristo. Irmãos, só quem é guiado pelo Espírito Santo pode dizer: Senhor Jesus. São distribuídos muitos dons, mas o Espírito é o mesmo. São distribuídos muitos serviços, mas o Senhor é o mesmo. São distribuídas muitas atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dado algum sinal da presença do Espírito Santo para o bem comum. O fato é este: o corpo é um só, mas tem muitas partes. Todas as partes do corpo, apesar de serem muitas, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo. E todos nós bebemos plenamente de um só e mesmo Espírito. Palavras do Senhor. Evangelho. Vamos aclamar a palavra de Jesus, que nos promete o Espírito Santo, acompanhando o coral que canta:
a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo escrito por João. Ao anoitecer daquele primeiro dia da semana, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram contentes por verem o Senhor. Jesus disse novamente: a paz esteja com vocês. Como o Pai me enviou, assim também eu envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Palavra da salvação. Teremos agora a homilia da Santa Missa, que será feita pelo Padre Pedro José Damasio, vigário da vizinha paróquia de Rio Mãe. Prezados membros desta comunidade, uma saudação especial e carinhosa a todos os que nos acompanham pela TV Eldorado, que nos dão o prazer de nos acompanhar nesta celebração, uma celebração muito marcante, uma celebração que marca um acontecimento muito especial dentro da nossa igreja e também dentro de toda a humanidade, dentro da nossa igreja, porque celebramos hoje com grande alegria, com grande motivação, a festa de Pentecostes. Um nome um pouco estranho, Pentecostes, mas um sentido muito grande, um sentido muito profundo, o sentido da vinda do Espírito Santo, que veio para transformar os corações, que veio para mexer dentro das estruturas da nossa própria mentalidade, que veio para mexer dentro das estruturas do próprio mundo, que se assemelha muito ao episódio da Torre de Babel, que nos conta o Antigo Testamento, onde os homens, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, quiseram construir uma grande torre, e de repente eles se confundiram, e de repente eles não se entendiam mais, e de repente as pessoas não conseguiam mais viver e se relacionar. E hoje nós vemos nas leituras onde o Espírito de Deus vem para fazer nós todos falar uma mesma língua. O Espírito de Deus que vem para fazer nós todos nos entender. Isso que fala
a primeira leitura, que vai falar a segunda leitura, que vai falar também o Evangelho. O Espírito de Deus descendo sobre os seus discípulos, descendo sobre os seus apóstolos, ele faz com que todos ouçam falar na mesma língua. Por que isso? Porque o Espírito de Deus, a linguagem do Espírito de Deus é a linguagem compreensível para todos os homens, independente de raça, independente de qualquer diferenciação. O Espírito de Deus fala em nós uma linguagem que todos compreendem, que é a linguagem da fraternidade, que é a linguagem da acolhida, que é a linguagem do desprendimento, que é a linguagem do serviço, que é a linguagem da generosidade humana, que é a linguagem da solidariedade entre todas as pessoas, que é a linguagem do amor verdadeiro, o amor que é doação, o amor que é serviço, o amor que é entendimento e harmonia entre todas as pessoas. Este é o sinal do Espírito de Deus habitando em nós. Isso nos fala a leitura de hoje, quando diz: a cada um de vocês é dado um sinal da presença do Espírito Santo. Nós cristãos temos um sinal da presença do Espírito, ou podemos negar este sinal. Se nós não vivemos essa mensagem de Cristo, nós negamos este sinal. Mas se nós procuramos viver na unidade, na fraternidade, a mensagem que o Cristo nos traz, então nós estamos falando uma mesma linguagem, nós estamos manifestando uma mesma mensagem de Deus nas obras concretas da nossa vida. Nós estamos trilhando o mesmo caminho que Cristo nos deixou. Então, prezados irmãos, prezados também telespectadores, essa é uma grande festa para nós, é o começo da nossa igreja, é o Espírito de Deus tentando unir as pessoas de boa vontade, para nós falarmos uma mesma língua, para nós falarmos a verdade, para nós falarmos o amor, para nós nos abraçarmos, para a gente juntos tentar reconstruir essa humanidade corrompida. Para isso Deus envia o seu Espírito. Para isso Cristo aparece no meio dos seus discípulos, os discípulos que estavam medrosos, os discípulos que estavam trancados dentro de uma casa, com as portas fechadas, as portas do medo, as portas do comodismo talvez, as portas da timidez, as portas das desculpas que muitas vezes a gente acha e que muitas vezes a gente encontra para não sujar as nossas mãos para ajudar a arrumar esse mundo, para não ter as desculpas que às vezes nós achamos para a gente ficar no nosso cantinho e deixar o mundo como está e ficar lamentando talvez as coisas acontecendo, mas não irmos à luta para trazermos essa mensagem de Deus e mudar a face desse mundo corrompido, desse mundo violento, desse mundo de desgraça. Os discípulos estavam trancados, os discípulos estavam de portas fechadas e Cristo aparece no meio deles, mostrou as mãos e o lado, as marcas da chaga, as marcas